que caracteriza um crime? Amar demais. Amar... Eu vi que fala, se amar demais fosse crime... Crime é você ter uma ação. Nem todos os crimes são compostos de uma ação. Mas, na maioria dos casos, é você ter uma ação que o Código Penal proíbe. Ou seja, tudo que está escrito ali no Código Penal, todos os artigos, se você cometer algum ato que vai com algo que ele proíbe, você está cometendo um crime. Por que eu falei que nem todos são de ação? Porque o crime de terrorismo, por exemplo, você não precisa agir, você não precisa cometer o ato do terrorismo para configurar crime. Você pode ser o mandante. Não, o fato de você preparar. Por exemplo, não aconteceu o ato nem terrorista, executar. Mas você preparou o ato, Ele já é considerado crime, já é considerado crime. Isso para qualquer coisa. O cara tá bolando uma chacina e tal, ele anota aquilo, faz Se for considerado como terrorismo, sim. Complexo, hein? O terrorismo não precisa de acontecer o ato terrorista. Você preparar ali um ato, você já está cometendo crime. Caramba. Mas a maioria dos crimes depende de uma ação. A maioria. Imaginar que está cometendo crime não é crime. Mas cometer... Em terrorismo tem... Não estou lembrado de outro crime que a preparação dele, antes de cometer a ação, seja considerada como crime. Mas, assim, quase todos são. Via de regra, é isso. É a ação. Que a lei proíbe ser feita, é o crime. Entendi. Lá no seu perfil do Instagram, tem várias coisas, né, que você exerce e tudo mais. Dentre elas, lá tem ciências criminais. O que é ciências criminais? As ciências criminais, ela é um ramo da criminologia. Quando você estuda criminologia, você estuda a sociedade do crime. Por exemplo, dentro de uma sociedade. Por que acontece um crime? Dentro de uma sociedade, qual que é a forma de punir esse crime que vai ter uma efetivação maior no retorno daquela pessoa que foi presa para a sociedade. Então, as ciências criminais são os estudos criminológicos que envolvem essa questão do comportamento social que envolve o crime. Então, é mais ou menos nesse sentido. É como se fosse um estudo político. Só que, assim, você considera o crime, você considera qual o objetivo da prisão, que é a reinserção na sociedade depois com a pessoa plena ali, que não vai voltar a cometer crime, essa é a teoria. Só que na prática, infelizmente, com a estrutura que nós temos, não é o que acontece. A pessoa vai presa, geralmente ela sai de lá muito pior do que ela entrou. Esse Mas é um dado... ciências criminais é isso, é esse estudo que é feito. Entendi. Num todo. Num todo. Isso. Você já viu o Bull? Bull? É um seriado... Não. Não, nunca assisti. Tá vendo? Jefferson, você é o especialista. Eu sou muito bom com séries. De crimes, Quer né? assistir, e advogados. Eu já vou, percebi, assim, ele tem eu vou ter que lançar lá no meu Instagram um quadro semanal para eu indicar coisas, cara. Eu não sei porque que você não fez ainda. Pois é. É porque o meu social media, e sócio e best, ele não me ajuda. Cara, mas Bull é um seriado sobre advocacia, mas basicamente é um psicólogo que ele pega casos. Então ele faz uma análise macro, né? Porque ele não é advogado, ele é psicólogo. Ele faz uma análise macro, ele tem um time de advogados, e aí ele coloca essa galera para defender. E ele pega todos os casos. Só que ele é aquele cara que ele escolhe o caso. Ele fala, cara, esse caso eu quero. É o que interessa para ele. É o que interessa para ele. É o que toca o coração dele ali. E aí ele escolhe esses casos e tudo mais. Mas por que eu te perguntei se você já viu? Porque a minha pergunta seria, lá, como que ele faz? Ele faz uma análise do júri na escolha, porque tem uma escolha, né, de júri e tudo mais. Então ele faz uma análise do júri antes, quando eles estão escolhendo, para ser mais assertivo na sentença. E muitas vezes dá certo. E aí eu queria entender, num crime, vamos colocar um crime assim, muito grave, um hediondo mesmo. Como que é a questão do júri nesses crimes? Como que funciona? Certo. Quando a gente assiste muita série, geralmente a gente vê o padrão estadunidense. Lá, a maioria dos crimes é formado por um júri popular que eles julgam. Civil, criminal, a maioria funciona assim. Aqui no Brasil, o júri ele só é feito em crimes dolosos contra a vida. Para resumir, para ser mais objetivo, aconteceu um homicídio,
doloso, que você tinha a intenção de matar, vai pro júri. Entendi. E aí são 7 jurados que vão falar se você tem que ser condenado ou se você tem que ser absolvido. Por que vai pro júri? Porque crimes dolosos contra a vida, a lei julga que quem tem que decidir é o povo. É e aí esses mesmo? jurados são o povo selecionado. Todo ano, a gente fala que tem a temporada de júri. E tem a lista lá de jurados. Tem muita gente que gosta de participar disso. E são 7? Os escolhidos finais são 7. Pra não dar empate? Pra não dar empate. Isso. Que massa. Aí o juiz, a gente vai selecionando. O juiz lá vai fazer a chamada, vai fazer o sorteio, vão sobrar 15. Desses 15, a defesa de alguém e a acusação podem negar 3 sem justificativa nenhuma. E até que fiquem só 7. Tem que ter 7 para ter o júri. Se não tiver, não Mas faz é só nesse caso que tem júri. Só crimes dolosos contra a vida. E os conexos a ele. Por exemplo, teve um homicídio aqui e tinha um tráfico de drogas conexo a ele. Os jurados também vão julgar porque está no mesmo caso. Mas se não tinha crime doloso contra a vida, não vai ter júri não. É normal, o juiz normal que vai julgar. E quem define é sempre o juiz. Quem define é sempre o juiz. Só que antes de ter um júri, porque o júri tem 2 fases. Essa fase de júri, de plenário de júri, é a segunda. A primeira tem um processo normal e chega para o juiz e ele fala, não, esse cara aqui vai para o júri. Não, esse cara aqui tem que ser absolvido. Não, esse cara não tentou matar, ele cometeu só uma lesão corporal. Então, desclassifico e eu vou julgar. Então, antes de chegar para o júri, tem todo um processo também. Tá. Não é direto assim para o é júri. direto, Não, tem um procedimento que tem que ser respeitado. Então, se o juiz faz uma análise ali, já vê que é culpado, sei lá, nem vai pro júri. Não, se é culpado, tem que ir pro júri. Aí que vai. só Agora, se é inocente... na verdade, assim, o juiz ele não faz uma análise de ele é culpado ou é inocente. Tá. Se ele vê que tem prova assim, muito clara que ele é inocente, ele tem que absolver. Agora, se ele tá na dúvida, que tem mínimo indício de autoria, mínimo indício de materialidade, vai pro júri decidir. Entendi. Mas ele não fala, é culpado, não fala. Mas se vai pro júri é porque o juiz analisou e viu que existe... Tem indício. Tem indício ali de culpa. Isso, tem indício. Já tive vários casos de júri que o juiz entendeu que era para ir para o júri, porque, assim, é normal. Hoje, no nosso dia a dia, em caso de homicídio, é normal o juiz pronunciar o nome da decisão. Quando pronuncia, vai para o júri. É muito difícil, é muito raro um juiz absolver antes. E eu tive vários casos que os jurados entenderam que o cara cometeu uma legítima defesa e o juiz preferiu levar para o júri do que acabar com o processo antes. Então é normal. O juiz mandar para o júri é cotidiano. Entendi. Lava as mãos, basicamente. É basicamente isso. E como é que eu faço para ser um jurado? Você se cadastra. Tem que se cadastrar. Você tem que se cadastrar. Então não é que nem o negócio não da é igual, votação, né? Não é igual mesário, não. Mas quando não compõe o quadro de pessoas que se interessam, se querem se cadastrar, que acontece muito, as pessoas são selecionadas basicamente como um mesário. Convocadas. São convocadas. E é obrigatória a presença. E é obrigatório? Obrigatório. Mas aí para seleção, fazendo um serviço, né? Isso. Você está fazendo um serviço para a sociedade. Sim. E aí você ganha, assim, tem atestado e tal, um serviço obrigatório, você não... Aí como você vai faltar ao seu trabalho, por exemplo, você está liberado, entendeu? É bem equiparado a mesário. Eu achei da hora, eu queria participar pra ver de qual que é. É uma experiência legal, é uma experiência muito legal. Eu aconselho mesmo. Pra ter essa vivência mesmo. É legal, saber. vale a pena. Interessante. Também bateu Vamos, vontade. Vamos escrever pra gente participar? O que não pode... O que a pessoa não pode ser? Não pode ter antecedente. Ih, Dedes. Não tem não. Lascou, então. Só de ser bonito demais. Ama demais, é bonito demais, meu Deus do céu.